O tema vai ser engraçado, mas ele tem tem princípios bíblicos e teológicos que devem ser postos em prática, tá bom? A ideia é você absorver os princípios desse texto. Eu estou numa igreja que o pastor é um mestre, então as pessoas entendem perfeitamente a linguagem que eu estou usando. Amém? Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Mas antes de ler o texto, eu quero que você recite o tema comigo. Repita comigo. Depois de uma boa pescaria, uma nova vida. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia ou da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam noutro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Esse texto, ele, embora se dê muita ênfase à questão do milagre da pescaria maravilhosa, o contexto central, a ideia central não é sobre peixes, é sobre o processo vocacional de Pedro. Pedro, que tinha uma natureza dura, difícil, esquiva, e que estava sempre mais envolvido com os negócios da rede pesqueira do que propriamente dando a devida atenção ao chamamento que o Senhor tinha para a vida dele. E todos nós podemos viver uma vida cheia de reservas, de entregas parciais. E eu quero começar contando uma coisa para vocês que impactou a minha vida há muito tempo atrás. Talvez eu já tenha contado, e a repetição não é nenhum problema, ela é uma pedagogia paulina. Há mais ou menos uns 12 anos, 15 anos atrás, aconteceu algo que marcou a minha vida. Quantos aqui acreditam que Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser e da forma que Ele quiser? Eu achava que acreditava nisso. Até que Deus começou a usar pessoas que eu não gostava. Eu fui escalado para dar aula na escola dominical em Camboriú, onde sou professor há 20 anos. E naquele dia o pastor Cizino, que era um italiano bravo, disse: todo mundo em jejum, ninguém come, né? Só que quando eu mudei para o sul do Brasil, eu me apaixonei por duas coisas. Eu sou apaixonado pela minha esposa, vocês já perceberam isso? E eu sou apaixonado por strudel com café amargo. Eu gosto, né? Coisa de alemão. Ela é alemoa, eu não sou, mas gosto desse doce alemão. E eu passei de frente a uma padaria, porque eu fui a pé para a igreja naquele dia. E passei de frente à padaria, que ficava ao lado da escola, onde eu fui professor de história geral. E, de repente, eu vi um strudel fumaçando assim. Olhei para um lado, olhei para outro. Eu era o professor daquele dia na sede. Eu olhei, não tinha nenhuma testemunha. Eu entrei, pedi um strudel com um café amargo. E quando eu estava pronto para me deliciar, entrou um rapaz alto, bonito, de olhos azuis. Eu não gosto de rapaz, mas ele era bem bonito, né? Era bonito mesmo. E ele entrou com sinais claros de drogadição. Eu fiz uma leitura rápida. Quando você cursa psicologia ou estuda comportamento humano, você fica viciado em fazer análise, né?
Você acha que todo mundo é meio louco, menos você mesmo, né? Mas eu fui à psicologia para descobrir as minhas próprias loucuras e tratá-las também. E, de repente, ele se aproximou do balcão, pegou uma bandeja, encheu com coisas muito, muito intensas, e ficou aquela montanha, e ele começou a comer. Eu olhei assim e disse, meu Deus, que cavalo. Só que quando eu falei aquilo, o Espírito Santo, uma voz muito nítida, falou assim, sabe quem vai pagar a conta? É você. E eu, como um bom crente da Assembleia de Deus, eu falei, pensamento do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Né? Porque a gente costuma declarar que o Senhor que Deus é o Senhor das nossas vidas. A palavra Senhor é Kyrios, significa que não existe nada acima do Senhor. Não existe outra prioridade que não o Senhor. Não há nada que esteja sobre os meus cuidados que não pertença ao Senhor. Essa é a ideia quando você proclama Cristo é o meu Senhor. Portanto, Ele estabelece endereços, Ele estabelece mudanças, Ele estabelece o estilo de vida que eu viverei, Ele estabelece aonde eu viverei, com quem eu andarei, com quem eu me casarei, que alianças eu terei. Isso é Senhor. E a gente precisa ter comprometimento quando a gente usa o nome do Senhor. E de repente ele continuou comendo, e aquela voz, que vai pagar é você, quem vai pagar é você. E eu comecei a comer mais rápido para sufocar aquela voz. E de repente ele levantou-se, aproximou-se do balcão e disse, moça, perdi a carteira. Quando ela disse, moça, perdi a carteira, a moça já deu um passo para trás e falou assim, seu vagabundo, eu vou chamar a polícia. Eu parei e falei, polícia? Que diabo é isso? Será que é um novo segmento dentro da corporação? Falei, meu Deus, eu fui um professor horrível. Aquela moça foi minha aluna. Eu nunca ensinei aquela moça nem a falar direito. Ela era minha aluna no curso de História. E de repente, aquela voz falou assim, está esperando o quê? É você que vai pagar. Eu levantei a mão sem vontade, assim, igual você. E falei assim, quanto é que deu a conta aí? Ela falou assim, a sua? Eu disse, não, a dele. Ela deu um passo para trás e gritou, é por isso que esse país não vai para frente. E eu senti subir um fogo assim debaixo dos meus pés, e eu gritei, bem-vinda ao reino de Deus. Ela começou a chorar. E eu paguei a conta porque eu queria ir embora, eu precisava ir embora. Eu era o professor, tinha lá mais ou menos uns 400 alunos esperando para a aula. Só que quando eu fui saindo, o Espírito Santo falou assim, ore por ele. E eu tinha uma oração guardada no coração para ele. Seria assim, Deus te abençoe. Nunca mais cruze o meu caminho. Me deu um prejuízo. Olha, ele comeu 5, 6 vezes mais do que eu. Só que quando eu fui colocando a mão na cabeça dele, eu ouvi a mesma voz que me chamou para o Evangelho há 32 anos atrás, num show de rock. Aquela voz disse, cuidado com o que você vai falar. Você está colocando a mão na cabeça de um pastor. Eu olhei de novo assim, não tem cara de pastor não, senhor. Ele não me conhece. Nunca entrou numa igreja. Mas assim como eu fui lhe buscar naquele show de rock, em resposta às orações da sua avó, eu tenho um projeto para a vida dele. E eu vou levantá-lo para ser pregador nessa nação. E ele pregará do Iapoque ao Chuí. E haverá um dia em que vocês dois estarão pregando num grande congresso de missões juntos. E ele contará o que aconteceu aqui. E você fique sabendo que eu uso quem eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. Escute 2 coisas que provam que eu tenho saúde emocional e espiritual. Eu convivo bem com o sucesso alheio, com o êxito alheio, com o desabrochar do ministério alheio. Isso é um indicativo de saúde espiritual. Uma segunda coisa que uma pessoa sarada e curada faz, ela não tem dificuldade de abrir espaço para que as outras avancem. E Jesus fazia isso constantemente. Jesus cercava-se de pessoas que eram problemáticas. Mas lembre-se que Deus sempre trabalha a partir de um padrão. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Escolheu as que não são para anular as que são. Para que diante dele todo joelho se dobre e toda boca confesse. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele chama quem quer. E ele chama para
para o ministério, para a vida, e para caminhar com Ele, e para viver coisas novas, gente que tem experiências trágicas de fracasso, pessoas que têm na sua história pessoal fracassos intensos, a partir dos quais elas vivem e orbitam. Por quê? Porque nós vivemos, agimos e reagimos a partir daquilo que nos aconteceu. Isso é inevitável. De fato, as experiências profundamente traumáticas vão determinando endereços, comportamentos e reações. Mas eu vim aqui nessa manhã, debaixo da autoridade das Escrituras, para declarar que existe um tempo de cura para a sua vida. Por quê? Porque quando você olha para a vida de Pedro, você vai ver que ele é literalmente o Jonas do Novo Testamento. Pedro é o Jonas do Novo Testamento, como Tiago é o Elias do Novo Testamento. Eles têm ministérios muito parecidos, posturas de fuga. Se você fosse resumir o livro de Jonas em 4 frases. Capítulo 1, eu não vou. Capítulo 2, tá bom, eu vou. Capítulo 3, eu estou aqui. Capítulo 4, eu sabia que eu não devia ter vindo. Mas problemático como era, Deus usou a vida de Jonas. E Jesus então vai fazer a mesma coisa com Pedro. Ele chama Pedro. Pedro está profundamente envolvido. Há indícios a partir do Novo Testamento que ele é chefe de uma rede pesqueira. Ele tem pessoas trabalhando para ele. Ele é um empreendedor. E eu quero declarar uma palavra aqui que precisa ficar clara no seu coração. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um espírito empreendedor. Por quê? Porque Jesus contou uma parábola sobre os talentos que é dado a cada um. E a única reprovação foi para com aquele que não trabalhou, que não lucrou com o talento, mas que enterrou. Então tenha espírito empreendedor. Aliás, você não precisa ter espírito. O Espírito de Deus que está em você te faz alguém capaz de recomeçar quantas vezes for preciso e lhe habilita a voltar aos mesmos lugares que estão fazendo você andar em ciclo. Mas nesta manhã tem uma palavra de cura para a tua vida. Tem. Por quê? Porque estranhamente esse texto, ele é um médico dando seu veredito sobre uma pescaria maravilhosa. Não é Marcos, não é Mateus, é Lucas o médico. E médico entende de pescaria, mas ele faz uma cobertura maravilhosa sobre isso. Agora, a Bíblia diz que eles haviam trabalhado a noite toda e haviam sido mal sucedidos, não haviam pescado nada. Todo aquele que tem qualquer noção mínima de pescaria sabe que tem horário para pescar determinados tipos de peixe. Tem lugares em que os peixes se concentram na orla. Eles conhecem todos os lugares. E Pedro vivia desde criança. A maioria dos discípulos de Jesus, eles conviviam nesse lago, o lago de Genezaré. Eles conheciam profundamente cada aspecto desse lago. E é aqui que nós vamos aprender uma coisa tremenda e poderosa. É que mesmo nós conhecendo algumas coisas, Deus nos leva a viver experiências naquilo que a gente acredita que é muito bom. E ali a gente vai ser impactado pelo agir e pelo novo de Deus. Quem crê nessa palavra diz amém. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele pega o barco de Pedro emprestado. Havia muitos outros barcos, mas ele pega o barco de Pedro. Pedro não sabia, mas a sua vocação, o seu chamado, se daria entre a pregação maravilhosa e a pescaria maravilhosa. Literalmente, esse texto vai descrever uma pregação maravilhosa. E eu declaro para você que muitas vezes a vida de muitas pessoas começaram depois de uma boa pregação. Depois de uma pregação, o casamento tomou outro rumo. Depois de um bom culto, a vida tomou outro rumo. Depois de uma escola dominical, a vida tomou outro rumo. E nessa manhã, Deus quer dar um novo rumo para a nossa vida. Ninguém conhece os segredos, nem a história que acompanha você enquanto ser humano. Mas existe um Deus que Daniel descreve como o Deus que conhece o profundo e o escondido. Então Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos fracassos, Ele conhece tudo aquilo que nos dá medo, não apenas o que nos dá medo, aquilo que nos paralisa, não somente aquilo que nos paralisa.
também aquilo que nos impede de tomar iniciativas, de iniciar projetos novos. Mas nesta manhã há uma palavra de cura, porque o Senhor lhe levará pelo seu Espírito e pela sua palavra a lugares onde você fracassou, onde você caiu, onde você errou, mas dali mesmo, naquele mesmo lugar, o Senhor lhe erguerá. Escute o que eu vou declarar para você agora como palavra profética: endereços que lhe marcaram não vão mais lhe assombrar, lhe assustar, lhe intimidar, porque você voltará a esses mesmos lugares agora na companhia de Jesus. Vejam, agora Jesus o desafia: faz-te ao mar alto. Senhor, havemos trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra, está aqui o pastor que é professor, eu trabalho com hermenêutica. Quando Pedro chama Jesus de mestre aqui, se você for pegar o texto original, você vai descobrir que ele está sendo snob, ele está zombando, ele está dizendo assim, ó: o senhor entende de pregação, e até de carpintaria, mas de pescaria não. Tá bom, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. E eles vão para lá. Agora, eu quero fazer algumas perguntas e eu quero trabalhar com elas a partir desse texto. Primeiro, o que nos reserva o viver sempre em águas rasas? Primeiro, o convívio com o cotidiano, a mesmice, nos roubam o ímpeto, a paixão pela vida plena. A pior coisa que pode acontecer a um cristão, a alguém que é crente, é viver satisfeito e dentro de um contentamento que o torna apequenado de alma. Certa vez, Fernando Pessoa disse que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E eu quero que você entenda que a palavra de Deus faz a sua alma crescer, os seus anseios crescerem, o seu desejo de ir mais longe crescer. E crente, ele é movido pelo Espírito. Aconteceu-me algo muito impressionante há exatos 3 anos atrás. Quem está me ouvindo diz amém. Eu havia voltado da missão junto com ela, e eu fui pregar numa igreja em Itajaí, e eu passei de frente à Univale. E eu havia trancado o curso porque não havia dado conta de pagar. Era um curso muito caro na área de saúde. E de repente eu coloquei o braço para fora e falei assim: Univale, crente falando sozinho dentro do carro, né? Univale, Univale, você me expulsou daqui porque eu não pude pagar mais as mensalidades. Olha aqui para mim, Univale, eu estou voltando em nome de Jesus. E fui para casa. Um mês depois me ligou uma mulher chamada Nikita. Não é a Nikita Khrushchev, tá? Ela falou assim: você que é o Lucier? Eu falei assim: nós somos do Departamento de Ciências da Religião da Univale. Nós gostaríamos de saber se você está disposto a ganhar uma bolsa para voltar a estudar na Univale. E a Univale pretende, além de cobrir todos os seus estudos, lhe pagar por mês tanto para você estudar. Você quer? Eu estou no 7º período de Ciências da Religião. Olha aqui para mim, eu não sei como você chegou aqui, mas você vai ser motivado, não é manipulado emocionalmente, é motivado pelo poder da palavra. O Senhor está dizendo: eu vou lhe levar aos lugares onde você parou, e você vai retomar a sua jornada, retomar a sua caminhada. Deus vai lhe levar a lugares onde você quebrou, fracassou. Você vai voltar lá, e vai voltar bem acompanhado. A primeira vez foi uma pescaria fracassada, porque você trabalhou à noite sozinho, mas hoje a pescaria vai ser de dia, e vai ser na companhia de quem? Do sol da justiça. Veja, segunda questão que esse texto levanta é: quando a gente se vicia em um modo de viver, ou um modo de vida, nós temos um receio quase que infantil de experiências novas. A gente tem. A gente gosta de achar um lugar confortável na vida, onde a gente conhece a profundidade, a largura, a gente sabe exatamente como tudo funciona, mas Jesus, Ele gosta sempre de nos desafiar a crescer. Quer que alguma coisa morra? Deixe ela quieta. Quer que alguma coisa viva? Incomode ela. É por isso que Deus levanta às vezes até gente para lhe perseguir, para você se levantar. Aí você está na oração: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Sim, eu estou vendo o que está acontecendo, inclusive o que está acontecendo com você agora. Você tinha parado de orar, agora você está orando. Você está exatamente aonde eu queria que você estivesse. Deus movimenta a gente para a gente não parar.
Em uma outra situação, Jesus está no meio de uma grande tempestade e sabe o que acontece? Ele vem caminhando sobre as águas e todos tomados de medo porque havia muita superstição difundida pelos rabinos e eles acreditavam que se você visse alguém caminhando sobre as águas era um fantasma. E Pedro reproduz aquilo que está no seu interior. A boca sempre fala do que está cheio o coração. É um fantasma. E o Senhor disse: não tenha medo, sou eu. Se é o Senhor mesmo, permita-me ir. Sabe o que aconteceu? Pedro saiu. Você conhece a história? Pedro afundou? Afundou. Mas ninguém na história ousou andar alguns minutos sobre as águas. E ele andou. E é por essa razão e é por essa experiência que 2 semanas depois, isso se dá 2 semanas antes da crucificação, Jesus começa a pregar um sermão bem duro. Ele começa a dizer: quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. E o texto diz que todos começaram a ir embora. Jesus se volta para os discípulos e pergunta: vocês também não querem ir embora? Aí Pedro, baseado na experiência de 2 semanas antes, falou: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro estava dizendo o seguinte: há 2 semanas atrás eu afundei, o Senhor não só ficou de pé sobre a água, como me puxou para cima de volta e me colocou na segurança do barco. Você já sabe o que Cristo é capaz de fazer, então não caia na loucura de viver uma vida marcada por busca de lugares confortáveis. Não, o Evangelho é uma aventura radical a cada dia. Pastor, eu já tenho uma idade avançada, isso não é para mim. Deixa eu lhe contar a história de uma mineira lá de Minas Gerais. Ela tinha 72 anos, tinha 2 dentes, descendentes de escravas, neta, bisneta e tataraneta de escravos. E ela estava orando e disse: Deus, eu estou cansada, já deu para mim, Senhor, eu estou entregando as minhas atividades. E o Senhor disse: não, minha filha, eu te preparei até agora para o que eu vou começar com você. Eu estou te levando para a Zâmbia, na África. Eu falei: como assim, Deus? Eu não sei falar inglês, não sei falar dialeto da Zâmbia. Deus disse: arruma tua mala, porque essa semana eu estou te levando para a África. E quando ela arrumou a mala, Deus falou assim: vá para a rodoviária. Ela foi, e a rodoviária ficava em frente a uma igreja batista. Estava havendo a Convenção Batista Nacional. Deus falou assim: entre ali. Quando ela entrou, ela era a única mulher naquele auditório. Era a Convenção Nacional dos Pastores Batistas. Sabe quem estava ministrando naquela noite? O presidente da Convenção Batista de Zâmbia, na África. E convidaram ela para fazer uma oração. O pastor falou assim: vamos convidar a irmã para fazer uma oração. Ela é a única mulher aqui, representando as mulheres. E ela começou a orar. Olha o que ela falou: Deus, não permita que esses homens invistam e gastem tempo naquilo que não é a tua vontade, mas que eles saibam exatamente o que o Senhor quer deles, e que eles voltem-se de inteireza de alma só para isso. Quando ela terminou de orar, o pastor falou assim: minha irmã, onde foi que você aprendeu a falar inglês tão fluente assim? Como assim, meu irmão? Eu mal e falo português. O meu inglês é igual a osso de borboleta. Borboleta não tem osso. Não, você falou inglês perfeitamente nítido. Está aqui o pastor que é da Inglaterra, e ele entendeu você perfeitamente em inglês. E eu quero lhe lançar um convite. Eu gostaria que você viesse trabalhar comigo em Zâmbia, na África. Vamos embora? E ela está lá. A gente pensa que experiência de fracasso é o fim, é para amarrar a tenda, juntar as coisas e ficar ali esperando a morte chegar aqui. Conversa. No reino de Deus, eu preciso aprender uma coisa: existe uma diferença grande entre profissão e vocação. Profissão acaba com a aposentadoria, a vocação só acaba quando você morre. Herodes tinha uma profissão, João Batista tinha uma vocação, só acabou quando ele morreu. Herodes tinha uma profissão, Jesus tinha uma missão e uma vocação. E nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te esclarecerá, a tua vocação está viva. Paulo disse a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti, desperta o dom de Deus que há em ti, existe projeto de Deus te aguardando. A Dani falou: não grita muito, amor. Não consigo, nega. É que dá uma vontade de entrar na sua alma, no seu coração e mexer assim, ó.
Entenda que os mesmos lugares, a mesma temperatura e os mesmos peixes. Mas agora existe uma coisa diferente. Talvez você não imagine isso, mas quando Mateus ou quando Lucas está descrevendo isso, ele tem a perspectiva lá do Gênesis. A ideia é colocar Jesus acima de Moisés. Moisés bate o cajado e as águas se abrem. Eliseu bate nas águas do rio e eles se abrem. Mas agora está aqui o único que as águas obedecem de verdade, que é o próprio Cristo, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, e eles vão voltar para esse lugar. Eles não imaginam aquilo que os aguarda, eles não imaginam aquilo que Deus tem reservado para ele. Você acredita nessa manhã que Deus pode lhe levar aos lugares, seja para passear, seja para conhecer pessoas? Isso aconteceu comigo ano passado, e ela foi comigo. Eu sou natural de Brejo dos Santos, na Paraíba. Se você colocar Cidade dos Médicos, vai aparecer lá, Brejo dos Santos. Fazia 32 anos que eu havia saído de lá. Eu saí de lá com 13 anos, porque meu pai havia morrido. Meu pai, embora fosse comerciante, né, ele era envolvido com muitas coisas. E os inimigos dele, me vendo passar, empurrando o caixão, disseram: não vamos matá-lo agora. Está muito novo, é só uma criança. Ameaçando me matar. E eu vim embora. Morar em Mossoró, depois de Mossoró vim morar em Camboriú. Fazia 32 anos que eu não voltava lá. E Deus levantou uma irmã em profecia e disse: estou te levando às tuas raízes e estou te levando curado. Sabe o que aconteceu? Eu estava pregando do Bom Samaritano na consagração. E de repente, quem me ouve pregando? Um pastor lá de Brejo dos Santos. A esposa dele vê, fala com o esposo, me acionam e me convidam para pregar no congresso estadual de jovens. Eu estou falando de quase 5.000 jovens e teve que dividir em setores diferentes. Eu fui ministrar. Sabe a cidade onde foi o encerramento do evento? Na cidade de Brejo dos Santos. Eu estou aqui terminando de pregar, de repente me cercam mais ou menos uns 6, 8 homens e fazem um cordão em volta de mim e falou assim: está lembrando da gente? Eu já tremi. Eu falei: meu Deus, é os inimigos do meu pai. Aqui eu sou fulano. Eram todos os meus amigos de infância. Todos médicos. Todos médicos. E me abraçaram e foi aquela festa. Arrumaram apartamento para a gente. E Deus havia dito, meu pai me preparou para ser médico. Só que um dia, em casa, minha mãe falou assim: minha avó, esse aí não vai ser médico. Esse aí vai ser médico de almas. Esse aí vai ser pastor. E cumpriu-se a palavra, porque embora meu pai tivesse me preparado para ser médico, eu me tornei pastor, não por decisão, não por escolha, mas por vocação. Não depende de quem quer, nem de quem corre atrás, mas de quem a graça chama. Aonde Deus te colocou, não é porque Ele não tinha gente melhor, Ele tinha, mas Ele olhou para você e disse: é você que vai, é você que eu quero. Então nessa manhã te posiciona diante daquilo que Deus te chamou para fazer, independente da sua idade. Você está vivo, e não é porque você está vivo, é porque Ele está vivo. Eu posso crer no amanhã. Olha aqui para mim. E eu revi todos os meus amigos e voltei lá, né? Só que quando eu saí de lá, eu era o doidinho de Maria, porque eu só vivia com livros e era mal visto. Diziam que não ia dar em nada. Mas eu tive tantos traumas naquele lugar. Só que quando eu voltei totalmente curado. Eu voltei aos lugares que me marcaram profundamente, curado. E Deus está dizendo nessa manhã que Ele vai fazer isso com pessoas que estão nesse lugar. Você vai voltar ao lugar que Ele marcou, que talvez até te aleijou, mas você vai voltar curado. Sabe por quê? Porque você não vai voltar sozinho, você vai voltar na companhia do Senhor. E eu lhe asseguro, vai haver uma grande pescaria, e vai ser a última pescaria, porque depois dela começa o chamado. Pedro fez a maior pescaria da vida, mas ele não ia contar a história de pescador. O Senhor disse: a partir de hoje você será pescador de homens, pescador de almas. Agora, uma terceira pergunta que esse texto levanta é: por que em vez de lavarmos as redes da regularidade, nós não aceitamos desafios? A gente tem medo de desafios.
Nós tememos nos afastar de vidas cômodas, mesmo que elas signifiquem, muitas vezes, viver apenas lavando as redes, lavando as redes, lavando as redes. A gente prefere se acostumar com uma experiência de fracasso, tentar administrá-la, do que envolver-se com algo novo e desafiador de Deus. Deus sempre tem desafios que nos farão crescer, ampliar, ir mais longe. Aprenda uma coisa: se o Espírito de Deus está em mim, quem está me ouvindo diz amém. Se o Espírito de Deus está em mim, o meu coração se dilata, a minha mente se dilata, ao ponto de crer em coisas poderosas, impossíveis. E Ele é poderoso para fazer muito mais e além e abundantemente daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo a eficácia do seu poder. E o melhor de Deus ainda está por vir. Veja, eu não tenho casa própria, mas essa semana eu tenho um filho adotivo. Não foi eu que gerei, é um africano. Um menino africano. Ele tem 21 anos, ele me chama de papai. Eu falei: só não saia por aí dizendo que foi eu que gerei você, porque vai ficar complicado. Eu nunca estive na África, mas eu acabei de pagar para ele uma casa. O senhor ganha muito bem. Não, paguei em 6 meses. Lá é baratinho a conversão da moeda. Eu não tenho a minha casa própria, mas eu já paguei a dele. Sabe o que é isso? Eu creio que Deus é poderoso para fazer acontecer na minha. E eu creio tanto que eu priorizei comprar para ele. Você crê nisso? Isso é reino de Deus. É você investir em pessoas antes de você. Aprenda uma coisa: quando você se põe a trabalhar pelo bem-estar, pelo crescimento e pela excelência dos outros, Deus levantará pessoas que trabalharão por ti e para ti. Ele faz isso. Ele faz isso. Agora, uma quarta pergunta que surge aqui é: nós somos muitas vezes aliciados por um senso de segurança a ficar sempre nas margens, onde os prodígios e manifestações de Deus acontecem. Se você observar, eu não cheguei a essas conclusões por acaso. Fui reanalisando muitas vezes o texto. Você vai ver que na maioria das vezes os grandes milagres, os grandes prodígios acontecem próximo às margens, mas não é nas margens. Jesus chama ele para águas profundas. E eu fui a analisar essa palavra. A ideia de águas profundas é um lugar onde não dá pé. E eles sabiam que ali era profundo. Eles estavam agora sobre o vácuo, sobre o vazio. Eles não tinham aonde se confiar. Você crê que Deus lhe livra nesses lugares? Deus me chamou para o Evangelho com 16 anos de idade. Quando tinha 23, eu estava pregando numa cidade chamada Martins, Congresso Geral da Juventude. E eu fui pregar, e quando terminamos de almoçar, era um churrasco pesado. E eu sou crente sem defeito de fabricação. Eu gosto de churrasco, gosto de maionese, ainda gosto também de petit gâteau. Resolveram me chamar para fazer um nado, atravessar um rio bem grande. E eu fui, depois de ter comido aquela carne toda. Quando chegou no meio do rio, mais ou menos uns 600 metros, me deu cãibra generalizada. E eu comecei a afundar. Eu senti o gelo da morte. Isso é real, tá? Eu senti aquela coisa, aquela presença fria vindo de baixo assim. Eu sabia que ia morrer. E de repente eu comecei a ficar em pé. E de repente os meus pés pararam sobre alguma coisa. E eu fiquei ali me equilibrando assim, de forma muito escorregadia. Havia muito lodo naquele lugarzinho. E de repente o pessoal percebeu e vieram ao meu socorro às pressas e me salvaram. Os meus pés estavam sobre uma trave de futebol. Porque há uns 20 anos atrás ali havia um campo de futebol. E eu fiquei e fui salvo. Quase que estragou o congresso todo, mas eu fiquei vivo. E enquanto eu estava ali, eu ouvi a voz de Deus: se eu te chamei, eu sou poderoso para te manter vivo. Se eu te chamei, eu sou poderoso para te manter vivo. Se eu te chamei, eu sou poderoso para te manter vivo nas experiências mais aterradoras e assustadoras. A maior prova de que você pode voltar ao lugar onde você fracassou é que você não está morto. Houve uma experiência de morte, mas o Senhor vai voltar com você lá e você vai ver o milagre de Deus. Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Muitas vezes nós somos aliciados por isso.
Agora veja, nesse lago existe uma dimensão nova que se abriu. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz que Jesus está com os discípulos no meio de uma tempestade, desse mesmo lago. E de repente a tempestade começa a encher o barco, eles começam a entrar em desespero. Você já viu pescador desesperado? Eles conheciam aquilo, só que é um braço de mar, mas os judeus, uma vez conversei com um amigo que ele é marinheiro, era um alemão, ele trabalhava nessa região do Oriente Médio, e ele me disse que existe de fato um vento chamado de vento cirofenício, ou vento pagão. Ele vem das cadeias de montanhas fora de Israel, e quando desce nesse lago, que é um braço de mar, ele levanta ondas suficientes para pegar uma pequena embarcação e quebrá-la, moê-la em pedaços. E sabe por que isso não aconteceu? Porque você e eu cantamos desde criança, Jesus e os discípulos no barquinho, embarcação cujo capitão é Jesus de Nazaré, não afunda, não afunda, não afunda. Mas Jesus está dormindo no barco, e os discípulos o acordam. Quando Jesus fica de pé e diz: mar, aquieta-te, vento, te acalma, eles dizem: quem é este? Quem é este? Mas sabe por que foi possível dizer quem é este? Porque eles estavam na companhia do próprio Cristo. Eles estavam num lugar terrível, onde a morte era certa, mas eles estavam em boa companhia. Eu quero declarar a palavra de Deus sobre a tua vida dessa manhã. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão, e eu habitarei em sua casa para sempre. Você pode bem dizer ao Deus que está te desafiando a voltar aos lugares onde você fracassou, mas voltar agora em boa companhia. Você pode adorá-lo nessa manhã. Ele está neste lugar, lhe curando, a cura de Deus na alma, a cura de Deus na esperança, a cura de Deus na fé. Mas às vezes você precisa, juntamente comigo, observar. O tempo já acabou, é isso? É isso mesmo? Acabou-se o tempo? Meu Deus, eu pensei que tinha falado 5 minutos. Deixa eu terminar com isso. O texto diz que quando eles veem a quantidade de peixe gigantesca, eles ficam assustados. O espanto se apoderou deles. Assim como o fracasso, ele pode ser contagiante, o espanto vem junto com o que você realizou na companhia de Jesus. Olha que coisa interessante. A vida, ela exige da gente experiências que se tornem divisores de águas na nossa existência. E essa experiência foi um divisor de águas na vida de Pedro. Ela determinou o início da sua jornada apostólica, da sua jornada como pregoeiro. E ele vai se tornar o pastor da igreja em Jerusalém. Pastor, eu não tenho vocação nenhuma para ser pastor, mas todo homem que está aqui tem vocação para ser sacerdote. Tem horas que a tempestade vai tentar destruir a sua família, a embarcação onde você é o capitão, e você vai se posicionar lá dentro dela e dizer: aqui não, Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai se posicionar de pé e dizer: vento, aquieta-te, porque esta casa, ela não é pastoreada por mim, ela é pastoreada pelo meu sacerdote, que é o próprio Cristo. Quem é o timoneiro desse barco não sou eu, é o próprio Senhor, E quando isso acontece, a gente vive experiências maravilhosas. Deixa eu terminar com isso. A gente quer repartir o que está no coração, e isso é tremendo. Jesus volta com ele ao lugar onde ele fracassou, e o texto nos mostra que rompiam-se as redes. E com isso eu aprendo uma coisa terrível,
uma coisa maravilhosa que eu preciso levar para a vida. E o que é, pastor? É que quando Jesus me leva aonde eu fracassei, há uma mudança radical, não somente em como as pessoas me veem, mas como eu me vejo. Eu deixo de ser quem eu era para me tornar algo ou alguém que eu nunca fui, porque Jesus disse: tu eras pescador, mas a partir de agora tu serás pescador de homens. Aprenda uma coisa: é possível encontrar propósito para qualquer coisa que você faz. Nunca coloque a sua missão acima, nunca coloque a sua missão e vocação antes da sua profissão. Por quê? Porque a profissão, ela tem data de validade. A vocação é o projeto de vida. Você não está aqui para ganhar dinheiro. Você não está aqui para trocar de casas. Você não está aqui para mudar de endereços. Você não está aqui para tirar férias maravilhosas apenas. Você está aqui para conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Mas você pode fazer isso enquanto você é empresário, enquanto você é empreendedor, enquanto você viaja, enquanto você faz turismo. Porque crente, quando viaja, faz viagem missionária. Ele está dentro do ônibus. E eu creio nisso, e eu termino com isso. Olha aqui para mim. Quando nós fomos para o Piauí, para a missão, nós fomos missionários. Essa moça já andou em terra batida, né? Eu passei 3 anos estudando a obra de um filósofo ateu chamado Albert Camus. E um dia eu parei e falei: meu Deus, eu estou ficando doido. Eu estou estudando a obra de um filósofo que ninguém tem interesse nenhum na igreja. Para que serve isso? Que coisa. 3 meses depois a gente foi para a missão. Quando chegamos em Teresina, como eu sou fofo, não grande, eu não cabia dentro do carro. Eu tive que ir de ônibus. Ela foi de carro com o advogado da igreja, com a esposa dele e as crianças. E eu fui de ônibus. Quando eu estou no ônibus de Teresina para Parnaíba, 4 horas de viagem, senta do meu lado um rapaz, um adolescente de 17 anos. O nome dele, Pierre, é o nome do meu filho, Pierre. O nome do meu filho é Pierre Anthony Thomas Maglon. E o Pierre senta e ele falou assim: oi, o senhor é da onde? Eu falei: eu sou nordestino, mas sou de Santa Catarina. Estou vindo fazer missão aqui em Parnaíba. E você? Ele disse: eu sou acadêmico. De quê? De filosofia. Eu falei: se é acadêmico de filosofia, tem algum filósofo preferido? Tenho. Albert Camus. Começamos falando sobre Albert Camus. E quando chegamos na rodoviária de Parnaíba, eu estava orando pelo Pierre. Ele havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Sabe o que é isso? É Deus dizendo que a sua profissão, que a sua existência, que a sua caminhada seja impregnada de vocação, de intencionalidade do reino. Fica de pé para a gente orar. Por mim eu ia até chegar ao almoço, mas tá bom. Eu sou tímido, sou reservado, mas quando ligo o botão, tem que alguém vir aqui e desligar. A Dani, ela é minha cuidadora, né? Ela me chama, depois que quem está me ouvindo aqui diz amém. Quantos não estavam aqui ontem à tarde e à noite? Boa parte, né? Eu passei por uma experiência de morte. Eu estive na UTI por 12 dias e mais 3 dias na enfermaria. No 9º dia eu vim a óbito. Nós temos as provas documentais de que eu vim a óbito. E o Senhor me mandou voltar. A partir de agora, ela deu para me chamar de bebê. Ela me chama de bebê e ela me cuida. E ela cuida também. Eu estou ali empolgado pregando, ela faz assim, ó. Ela só dá aquele toquezinho de leve, né? E eu entendo. Mas já que eu estou falando de relógio, e eu estou falando de vocação, de voltar a lugares fracassados, eu quero terminar com Romanos 13:11. Você sabe o que está lá? E digo isto, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vamos orar. Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos pela dádiva dessa manhã. Eu te louvo, Senhor, porque essa manhã é um divisor de águas na vida de pessoas. Sim, Deus,
Tu és o Deus que restaura inícios fracassados e nos faz voltar a esses mesmos lugares agora em boa companhia. Senhor, que o medo seja tratado e curado nessa manhã, que impede a iniciativa, que impede o empreendedorismo, que impede a iniciativa. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha sobre a tua vida nessa manhã, lhe dando ousadia, coragem para recomeçar. Não tenha medo de endereços. Você não pode temer mais nenhum endereço, porque agora você voltará lá em boa companhia. Quem recebe esta palavra, dá glória a Deus. Levante a sua mão que eu quero declarar 3 coisas. Na medida que eu declaro, você diz amém, mas diga com força de quem está esperando com certeza o agir de Deus. Eu declaro a paz de Deus que excede todo o entendimento, e quem crê diz amém. Eu declaro prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Eu declaro longevidade. Você não vai morrer. Você vai ver o milagre de Deus acontecendo no teu barco. E quem tem adoração, adora.